Saudações rubro-negras, hoje eu vou começar o vídeo contando uma historinha de mitologia grega. Mitologia grega, Vinícius, canal do Flamengo, cara, fala de futebol, velho, não fica inventando história não. Calma que eu já vou explicar. Bom, na Grécia Antiga tinha um cara chamado Narciso. Narciso era um cara daquele cheio de qualidade, sabe? Um cara bonito, agradável, cheiroso, elegante. Bom, onde esse cara chegava, é claro que todas as mulheres ficavam apaixonadas por ele. O cara tinha uma série de qualidades absurdas, né? Bom, acabou que com essa série de qualidades ele despertou a paixão da mais bela jovem do local, do subúrbio dele lá, da quebrada do Narciso. A mais bela estava apaixonada por ele, se chamava Eco. Eco também era cheia de qualidades além da beleza, era gente fina, sabia fazer as coisas, pô, é agradável pra caramba. E a galera começou a olhar, o Narciso não dá muita atenção para Eco, tratando a Eco meio mais ou menos, não dava a devida moral que a Eco merecia, e a Eco ali, ó, apaixonada por ele. Bom, o Narciso começa a tratar a Eco meio, deixar a Eco meio de lado. E aí o pessoal chega nele, pô, Narciso, você não acha que você não tá dando moral pra Eco? A Eco é a mais bela do bairro, é gente fina, família bacana, trabalhadeira, sabe, a qualidade toda ali, pô, você... E o Narciso, não, mas eu tenho muitas qualidades e tal, eu tenho isso, eu faço aquilo, eu sou bonito de tal jeito. Bom, o Narciso parou para refletir muitas vezes sobre isso, sentado à beira de um rio. E aí na beira do rio ele, não, eu acho que ela não me merece, acho que ela não tem tantas qualidades quanto eu mereço. E ele começou, na beira do rio, ao olhar para o rio, ver refletida a sua própria imagem. E aí ele vai ficando cada vez mais apaixonado pela sua imagem, pelas qualidades que ele tem, pelas coisas que ele acha que merece, e acaba deixando a Eco de lado. E aí, todos os dias ele começa a ir até a beira desse rio e olhar para a imagem dele, apaixonado não pela Eco ou qualquer outra moça da quebrada dele, do bairro, do subúrbio dele. Apaixonado pela sua própria imagem. Fica tão apaixonado pela sua própria imagem que acaba afogado ao tentar abraçar, ao tentar pegar essa imagem que ele estava apaixonado, que era a imagem dele mesmo refletida na água. Bom, temos semelhanças aí com alguém do Flamengo? Mas antes deixa eu te fazer um pedido, eu já vou fazer esse paralelo aí, mas antes deixa eu te fazer um pedido, se você é rubro-negro, gosta desse tipo de conteúdo, gosta do Flamengo, de falar sobre o Flamengo com seriedade, mas ao mesmo tempo com leveza, já deixa aqui o seu like para fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas e se inscreva no canal, acione o sininho para receber em primeira mão os conteúdos que a gente manda aqui. Cara, quando você se inscreve não custa nada e pô, faz muita diferença pro canal, então já dá essa moral aí que você vai me ajudar muito. Bom, temos um Narciso no nosso elenco, será? Ninguém está negando a importância do Gabigol pro Flamengo. O Gabigol tem 10 gols em finais. Só em final, esse cara já fez 10 gols. Ele fez gols em 2 finais de Libertadores. Lembrando que o Flamengo não chegava à final de Libertadores desde a final de 81. Ganhou em 2019 com 2 gols dele. No ano passado contra o Palmeiras, o resultado não foi o que a gente queria, mas ele fez o gol do empate também, que levou o time para prorrogação. Bom, esse cara está na história do clube, queira o rubro-negro mais ou menos que é fã dele, ele já está na história do clube. Mas será que os posicionamentos dele são de altivez, de quem entende a posição que tem na história do clube e sabe que deve se colocar, deve se subjugar ante ao que é mais importante, que é a instituição? Quando a gente vê qualquer entrevista do Zico, o maior da história do Flamengo disparado, um cara que não vai ter igual e não tem, a gente vê o tempo inteiro ele falar, eu não sou nada perto do Flamengo, eu sou um discípulo do Flamengo, eu faço o que for possível para o Flamengo ficar cada vez maior. E o Gabigol precisa talvez alguém chegar para ele e explicar isso, falar, cara, a sua vaidade, é a vaidade que faz com que você seja um cara que quer ser artilheiro, que quer treinar mais, que quer chegar melhor e tal, de repente está fazendo com que você se sobreponha à imagem do clube e muitas vezes isso é muito negativo. O Gabigol não é um cara burro, ele sabe que ele precisa estar bem, que precisa jogar bem o tempo inteiro para estar no Flamengo. O Flamengo é uma pressão absurda, mas muitas vezes ele aproveita da imagem que ele já construiu de idolatria com boa parte dos torcedores, principalmente os torcedores mais jovens, que viram poucos outros ídolos, e para perder um pouquinho a mão e acabar se achando maior que o clube. E é por isso que alguém precisa chegar nele. Não estou falando que quero o Gabigol fora, não estou falando que ele deve ser demitido, que deve ser colocado para fora, deve ser negociado. Não, o Gabigol tem que ser trabalhado pelo Flamengo. Alguém mais importante no clube, alguém mais sério, alguém tem que chegar nele e falar, cara, deixa eu explicar uma coisa para você. Na Europa você não tem tamanho, você não vai chegar nos gigantes europeus, e se chegar você já está em um gigante, você já está na história de um gigante, você precisa aproveitar isso, saber tratar esse gigante
com maestria. Quando você aposentar, se você jogou lá no Benfica e fez gols no Benfica, quando você aposentar daqui a 50 anos, ninguém vai lembrar de você. Agora aqui no Flamengo, quando você aposentar, você vai ser como o Nunes, o Adílio, o Andrade, que até hoje onde vão, param em qualquer lugar, porque esses caras estão na história de um clube gigantesco, absurdo, com muita gente, com uma máxima religião, que é o Flamengo. Então, tá faltando para ele alguém chegar a explicar isso. Fala, para você ficar cada vez maior dentro desse clube, você tem que entender que o clube é muito maior que você. Você tem que colocar sempre a prioridade do clube como a sua prioridade, não ao contrário. Quando ele decide não bater o pênalti decisivo lá contra o Hulk, que o Hulk havia acabado de bater, e ele decide não bater, decide colocar outro, porque ele seria o batedor depois quando o Flamengo estivesse em vantagem para decidir, ainda que ele diga que não, que era uma estratégia, ele está sendo vaidoso, porque se um pênalti de alternada, qualquer jogador perde, o clube está fora, então o clube deveria colocar sempre o que há de melhor para fazer aquela cobrança, já que se perdesse estava fora. E como foi o que aconteceu? Agora, o Flamengo, o Vitinho perdeu a penalidade, um Vitinho que não é um batedor tão eficaz quanto ele, perdeu a penalidade, o Flamengo ficou fora e ninguém bateu o pênalti decisivo. Aliás, quem bateu o pênalti decisivo, na verdade, foi o Hulk do Atlético. Então, o Gabigol não é um cara burro, ele é um cara inteligente, ele está na história do Flamengo, não me parece ser uma má pessoa, não me parece ser arrogante quanto a mídia quer pintar que ele é. Não, ele é um cara inteligente, então acho que faltam pessoas para chegar para ele e falar, cara, você já está na história, você pode ser cada vez maior dentro desse clube, esse clube pode te levar a uma Copa do Mundo, pode te levar constantemente à seleção brasileira, desde que você coloque o clube o tempo inteiro como prioridade. Uma outra coisa que o Gabigol faz, que mostra um pouco ele perdendo a mão entre o que é interesse dele e o que é interesse do clube, é quando ele não aceita nunca ser poupado, ser colocado num planejamento macro do clube. Então, quando o treinador diz que ele precisa, porque os jogadores têm muitas partidas no ano e às vezes eles precisam revezar para estar no seu máximo nas partidas mais importantes, e ele não aceita isso, quer jogar todas as partidas, aí a gente pensa, pô, mas isso é bom, né? Ele quer estar sempre em campo, quer estar sempre ajudando. Muitas das vezes ele quer, na verdade, estar aumentando seus próprios números, que os jogos são menores, por exemplo, jogos do Campeonato Carioca contra time pequeno, que antecedem a jogos importantes de Libertadores ou jogo importante de final de Supercopa, que ele não precisaria ter jogado até o final ou não precisaria jogar, mas ele acaba querendo jogar por causa dos números. Quais são os números? Número de gol, número de partidas, número de assistências. Ele é muito ligado nisso e essa ligação tem muito a ver com a sua vaidade própria. Então o Gabigol ele tem que ter cuidado, porque ele é assim, um cara cheio de qualidades como o Eco, ele é um cara que chama atenção, que tá bem, que os clubes, os rivais têm medo dele, inclusive quando ele está em campo, mas ele pode se perder no amor à própria imagem e deixar de lado quem é o mais importante nessa história. O mais importante é o Flamengo. Então falta o Gabigol, alguém chegar para ele, botar ele no lugar que ele se tá. Ontem a gente viu o Arrascaeta fazendo uma tatuagem do Flamengo, uma tatuagem de urubu com a taça. Isso aí coloca o Arrascaeta, mostra que o Arrascaeta tem um pouquinho mais de entendimento sobre a posição dele dentro do clube, sobre o que o clube representa, o que pode representar na história de vida dele e na história de tantas pessoas, algumas delas a gente aqui que está aqui. Então se você está aqui, é rubro-negro, já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque isso faz com que ele chegue para mais pessoas, você ajuda um rubro-negro a crescer aqui também dentro do YouTube, beleza? Esse foi o vídeo agora, valeu!